Vamos começar agora o nosso próximo modelo de simulação baseado em agentes. Neste nosso exemplo, nós iremos criar uma movimentação, uma mobilidade de pessoas que estarão em suas casas e irão ou para o trabalho ou para a escola, dependendo de sua idade. Então, é um modelo também de deslocamento em torno de alguns objetos no nosso espaço, no nosso ambiente, no qual nosso agente interagirá com cada um desses elementos dentro do nosso ambiente. Sendo que estes elementos também são agentes. As casas, o trabalho, a escola também serão agentes do nosso modelo. A ideia geral vai ser modelar em um espaço tanto as casas, quanto os serviços, quanto as escolas, e fazer com que os nossos agentes, de acordo com a sua idade, se desloquem até cada um deles. No caso das escolas, as mais perto, no caso do trabalho, aleatoriamente. Este vai ser o nosso modelinho. A ideia, então, simular essa dinâmica de deslocamento entre as pessoas e os objetos do nosso ambiente. Teremos 2.000 agentes distribuídos dentro desse ambiente, com idades entre 0 e 65 anos distribuídos uniformemente. Teremos aqui uma distribuição uniforme para essas idades. Teremos nesse nosso ambiente 50 casas, 100 locais de trabalho e 5 escolas. As casas e os locais de trabalho vão ser decididos aleatoriamente e, para as pessoas entre 5 e 18 anos, irão para a escola. Neste caso, a escola por proximidade, a mais perto possível. Tanto no trabalho quanto na escola, teremos o tempo de 8 horas nos quais os agentes ficarão diretamente. Então, este será o nosso modelo de mobilidade que iremos trabalhar a partir de agora, abrindo o NLogic. Fique com a gente. Abrindo então o nosso NLogic, vamos iniciar o modelo do zero. Começando então o modelo, vamos lá em File New Model, e vamos agora trabalhar com a mobilidade simples. Vou chamar de Mob Simples. É um exemplo bem simplesinho para a gente deslocar as pessoas dentro de um espaço. Este modelo será construído na razão de minutos. Lembrando que, posteriormente, podemos alterar a qualquer momento essa relação da unidade de tempo do modelo. Clicando aqui em Finish, ele criará o nosso modelo com o nosso layout principal, o main, que já fica aqui criado, e também dentro aqui da arquitetura do projeto, a aba de simulação, de otimização e de banco de dados também já ficam disponíveis para estarmos trabalhando. Iniciando então nosso modelo, nosso main, nós vamos inicialmente inserir as pessoas, nosso agente pessoas. Como é um agente que terá comportamento distinto, não podemos trabalhar com tipos de agente nem tipos de recurso, que aqui são apenas agentes que transitam pelo nosso ambiente de produção, pelo fluxo produtivo. No caso, queremos agentes que interagem com o ambiente, que interagem entre si. Portanto, vamos vir aqui na aba Agent e vamos construir um agente puro dentro do nosso layout principal. Clico, seguro e arrasto o agente para o layout principal e vamos criar uma população de agentes. Esses agentes eu vou chamar de pessoa. Vamos utilizar somente uma visualização 2D para ele, que será essa person aqui. Não iremos utilizar nenhum parâmetro por hora, depois inserimos cada um deles manualmente. E na população de agentes, iremos criar 2.000 agentes. Então, um formato clássico de criação de população aqui de nossos agentes. Lembrando, a pessoa, voltando lá no nosso primeiro item, será o nosso agente e a população de agentes é que ele colocou como pessoas. Eu vou até alterar o nome, vou chamar de população, sem cedilha nem acento. Então, pessoa, o indivíduo, no qual nós iremos detalhar, diagramar, fazer todos os estados, e a população, um conjunto de indivíduos que seguem essas regras que estipularmos tanto para o comportamento quanto também para o fluxo posteriormente. 2D, sem parâmetro, 2.000 agentes. Finalizando, é criado aqui no nosso layout principal a nossa população. Para entrar dentro dela, como já vimos, só clicar 2 vezes aqui no bonequinho. E a gente já entra dentro do agente pessoa.
Dentro desse agente pessoa, vamos inserir um primeiro parâmetro, que será a data de aniversário. Eu quero distribuir uniformemente pessoas de 0 até 65 anos nesse nosso modelo. Então tem que criar um parâmetro que receberá essa informação. Para criar um parâmetro, aqui ainda na aba de agente, nós clicamos e arrastamos o parâmetro para dentro do agente pessoa. Este parâmetro eu vou chamar de data aniversário, só para ter um nome aqui diferente. E vou considerá-lo como double, só para termos aqui datas também com vírgulas, para ter essa possibilidade. Dentro aqui do nosso parâmetro, os valores deles eu já vou imputar. Eu quero valores distribuídos uniformemente entre 0 e 65 anos. Não é um valor fixo, é uma distribuição de probabilidade. Poderíamos escrever aqui a distribuição, no nosso caso é uma uniforme, só começa a escrever Ctrl Enter e ele já aparece aqui todas as opções. Ou eu posso vir aqui dentro da escolha de distribuição de probabilidade, na varinha mágica do NLogic. Clicando então aqui na varinha mágica, a gente vai entrar dentro da distribuição uniforme, que ele me pede o valor mínimo e o valor máximo. Eu quero o mínimo de 0 e máximo de 65 anos. E ele uniformemente vai sortear valores para a nossa população de 2.000 usuários, de 2.000 clientes, aqui no caso pessoas. Criando então essa distribuição, este parâmetro para cada agente irá sortear dentro dessa distribuição, dentro da nossa função distribuição probabilidade, qual é a idade de cada um dos 2.000. E levará para o ambiente principal, para o main, um a um, individualmente, o agente e a sua idade. Continuando, nós vamos agora vincular o nosso modelo a um tempo de horas. A gente criou ele em minutos, mas aqui só para a gente relembrar como é que faz. Vamos vir aqui em Project e dentro de mobilidade simples, nós vamos trocar de minutos para horas. Só para relembrarmos que, ao longo da construção do modelo, dá também para a gente alterar este tempo de cada um deles. Como o nosso tempo de deslocamento e de ficar em cada local é de 8 horas na escola e no trabalho, fica mais condizente deixar aqui o tempo, a unidade de tempo do NLogic, em horas. Nada influencia se deixasse minutos, só passaria mais devagar o tempo dentro da nossa simulação. Com isso, então, nós já criamos o agente pessoa e adequamos a simulação para horas. Logo depois do intervalo, a gente vai inserir os demais agentes, que são as nossas casas, escolas e o local de trabalho de cada um desses nossos operadores, dessas nossas pessoas. Fiquem conosco após o intervalo para continuarmos com o modelo. Continuando com o nosso modelo, vamos agora criar os agentes casa, escola e o local de trabalho. Eles também serão agentes do nosso modelo, também posso imputir neles comportamentos, mas no caso, o nosso agente cliente que irá se deslocar para os outros agentes, de acordo com a localização de cada um deles. Ou seja, o comportamento desses novos 3 agentes será ditado pela sua localização, que no nosso caso aqui será aleatória dentro do nosso modelo. Mas começando aqui então. Voltamos no ambiente principal, que é onde iremos criar todas as nossas populações dos outros agentes. Vamos vir aqui em Palette e vamos selecionar um novo agente puro. Clico, seguro e arrasto ele e teremos agora uma nova população de agente, que eu vou criar do zero, é o novo agente mesmo, não está vinculado ainda com a população. E eu vou dar o nome dele de trabalho. A população dos locais de trabalho, vou deixar aqui trabalhões. Fica esquisito, mas deixaremos esse nome mesmo. Depois de criar esse trabalho, nós vamos colocar uma figura. Este modelo nós vamos representar puramente em 2D. E eu vou utilizar aqui para representar o trabalho, este símbolozinho aqui da Factory. Como parâmetros, não vamos inserir nenhum no momento. E como população, manteremos 100 locais de trabalho. Unidade 100 de agentes. Dando Finish,
ele cria o nosso agente trabalhos, a população desses trabalhos, e se eu clicar 2 vezes, eu entraria na abinha dele. Clicando 2 vezes, só para todos observarem, abre-se a aba aqui em cima do trabalho. Voltando no layout principal, vou criar o próximo, que é a nossa escola. Mesmo sistema. Clico, seguro e arrasto, agente puro. Este agente será uma população. Vamos criar ele de um novo tipo, não é vinculado com o anterior, e terá o nome de escola, e a população será escolas. A simbologia dele vou colocar em 2D, que é o único formato que a gente está lidando. Vou colocar esse warehouse, o amarelinho para a escola. Poderia ser qualquer símbolo, só estou colocando esse para aparecer. Também sem nenhum parâmetro, e vamos colocar 5 escolas no nosso modelo, apenas 5 unidades. Dando Finish, ele já cria o nosso agente escola, e aqui começa com o número inicial de 5. Caso eu queira alterar, é só clicar aqui em cima e alterar o valor para o número que eu desejar. E por fim, o terceiro agente que vamos criar é o agente casa. Então clico, seguro e arrasto. Vou criar uma população de agentes, é um novo tipo, será a nossa casa, com a população chamada casas. Iremos utilizar um modelo 2D, no qual as casas serão representadas por uma house mesmo, essa azulzinha. Não vou inserir nenhum parâmetro de início e vamos colocar um total de 50 casas, 50 agentes casa. Dando Finish, ele já cria este nosso agente e aqui já nas propriedades insere as 50 casas. Clicando 2 vezes nesses outros, só para a gente ter. Então já abri pessoas, já abri trabalho, vou abrir a aba da escola. Clico 2 vezes em cima, ele já abre a aba da escola. E clico 2 vezes em cima, já abro a aba da casa. Cada um dos nossos agentes tem uma abinha própria dele, no qual podemos inserir comportamentos específicos para cada um deles. E temos o layout principal, no qual todos conversam. Todos estão aqui no layout principal, mas cada um tem a sua particularidade dentro aqui das nossas abinhas. Cada aba representa um agente criado. Voltando aqui no nosso layout principal, como a nossa área de simulação, reduzindo aqui um pouquinho, é este quadrinho azul, eu vou pegar toda essa população e vou colocar fora do quadrinho, porque a animação vai aparecer aqui dentro, aleatoriamente por enquanto, que a gente não colocou ordenação. Então só arrastei os agentes para fora da área da animação, para que não fique sobreposto tanto os nossas figuras como a quantidade delas, de cada um dos nossos agentes. Outro elemento que a gente vai fazer é colocar um em cima do outro. Como assim? Eu vou inserir de onde irão iniciar cada um das nossas figurinhas e quem ficará na frente de quem durante a animação. Como são muitas figuras que estarão sobrepostas aqui dentro do nosso layout, eu vou indicar quem ficará por cima de quem aparecerá na frente. Igual a gente faz no PowerPoint ou em outros comandos, outros softwares gráficos. Vou aproximar aqui e cada uma dessas imagens eu vou puxar para colocar bem no ponto 00. Vou começar, por exemplo, com a Factory. A Factory vai ficar por trás de tudo, então ela vai ser a primeira. Clicando com o botão direito em cima dela, eu peço na Order para enviar para trás. Posterior à Factory, eu vou colocar a escola. Clico, seguro e arrasto a escola, ela fica aqui na frente da Factory. Depois disso, eu vou colocar a nossa casa. Notem que ela ficou na frente da escola. E por fim, a nossa população. A população, como foi o primeiro que eu criei, ficou atrás de tudo. Mas eu quero que ela apareça na frente. É só clicar com o botão direito e, na ordem, pedir para trazer para frente. E ela será sempre aqui primeiro vai aparecer. Caso fique uma em cima da outra, aparecerá neste formato para nós. Primeiro a população, depois a casa, depois a escola, depois a factory. Porque eu adicionei neste formato quem está atrás de quem aqui no nosso layout principal. Apenas por questão estética de aparecer durante a nossa animação.
Após colocar quem fica na frente de quem, nós vamos clicar aqui dentro do layout em qualquer área em branco e no tipo de layout nós vamos pedir para ser randômico, ou seja, em um espaço 500 por 500 pixels aqui no caso, irão aparecer todos os nossos agentes nesta nossa área de animação, em todo esse retângulo que a gente tem de azul, só que 500 por 500 pixels. Quando eu então insiro aqui para ser randômico, nós vamos aplicar isso desde o início do nosso modelo. Pedindo então para simular, só para vermos todos eles dentro, vou salvar o modelo, verificar se tem algum erro e pedir para simular. Ele vai abrir a aba do NLogic de simulação e a partir do ponto 00, ele vai criar todos os nossos agentes. Notem que ficou bem apertado aqui todo mundo. Temos algumas opções, ou reduzir o tamanho da imagem ou aumentar o espaço. Temos as duas opções para estarmos trabalhando. Eu vou optar pela primeira. Eu vou reduzir um pouquinho o tamanho dos nossos agentes. Eles estão muito grandes para o espaço 500 por 500. Então, vou entrar em cada uma dessas abas e vou reduzir o tamanho da figura central. Cada um dos nossos agentes, no ponto 00, tem o tamanho dele. E eu posso reduzi-lo ou visualmente, como se fosse uma imagem, ou ainda tem aqui nas propriedades as posições ou mesmo as escalas. No nosso caso, eu vou reduzir diretamente pela imagem, só porque é mais simples. Então vou dar uma diminuída aqui nesse primeiro, para ele ficar pequenininho a nossa pessoa. No ambiente de trabalho, que é a nossa fábrica, uma vermelhinha, irei fazer o mesmo. Vou selecioná-la e reduzir um pouquinho o tamanho dela. O mesmo na escola. Aproxime, vou reduzir o tamanho. E por fim também na casa. Também vou reduzir o tamanho aqui do nosso ambiente. Para aproximar ou aumentar o zoom, tem a opção aqui em cima do tamanho do zoom, ou clicando com o botão Ctrl e a rodinha do mouse, Screen Lock, você também consegue reduzir ou aumentar o zoom. Pedindo para simular o modelo novamente, vamos ver se agora o tamanho está um pouquinho melhor, mais de acordo com o que a gente deseja, com todos os nossos 2000 clientes, pessoas aqui no nosso modelo. Então notem que ficou um pouquinho melhor de visualizar, por conta que agora reduzimos o tamanho. Mas temos as 5 escolas, temos as 50 fábricas, as 100 fábricas, melhor dizendo, as 50 casas e as 2.000 pessoas nesse nosso espaço 500 por 500, que foi o que desejamos que construímos aqui no nosso layout principal. Após o intervalo, a gente vai começar a construir o nosso diagrama de estados, principalmente para as pessoas, para fazê-las se movimentar dentro dos outros agentes que criamos. Continue conosco após o intervalinho. Continuando com o nosso modelo, vamos agora inserir o diagrama de estados, os comportamentos que a nossa pessoa e, por consequência, a população inteira irá executar ao longo da nossa simulação. Começando então, vamos adentrar aqui dentro do agente pessoa. Tudo o que fizermos dentro da aba pessoa se refletirá para decisões, tomadas de decisão de toda a população. Criamos para um indivíduo, porém isso é replicado automaticamente para as 2.000 pessoas dentro da nossa população. Vamos então iniciar a construção aqui do nosso diagrama de estados para o indivíduo pessoa, para a população como um todo que seguirá as mesmas regras. Começando aqui ainda na aba de Agent, vamos criar o diagrama de estados. Vou começar utilizando o ponto de início, esse Enter Point. A partir dele que o agente inicia sua trajetória. Após este estado inicial, os nossos agentes vão estar em um estado que eu vou chamar de em casa. Todos começarão um dia em suas casas. É um estado desse agente, é um comportamento que ele tem.
Além de ele estar em casa, eu vou criar outros dois comportamentos. Ele pode estar no trabalho ou pode estar também na escola. São três comportamentos, três estados que cada um dos nossos agentes pode ter. A partir disso, nós vamos construir agora os deslocamentos para cada um desses estados. Para o nosso agente que está em casa, caso ele seja maior de idade, ele irá para o trabalho. Caso seja menor, irá para a nossa escola. Ou seja, teremos aqui uma tomada de decisão. De acordo com um parâmetro, que criamos aqui a data de aniversário, vamos avaliar qual que é a idade do nosso agente e deslocá-lo para outros dois lugares. Para que isso seja feito, nós vamos criar um branch, um tomador de decisão. Clico, seguro e arrasto e coloco ele aqui para tomar a decisão de, depois de estar em casa, para onde o nosso agente vai. Como que vamos fazer isso? Primeira coisa, vou inserir a transição do agente que está no estado em casa para o branch, para o tomador de decisão. E depois vou criar para cada um dos outros dois lados. Criar do branch para no trabalho e criar do branch para a escola. Daqui a pouquinho a gente vem um a um e vamos trabalhar com eles, inserir as propriedades. Depois que eu trabalhei e depois que eu fui à escola, eu volto para casa. Então, vou criar uma transição. Cuidado com a ponta de flecha, ela indica o fluxo em si do nosso operador, o fluxo do diagrama de estados. Então, depois que eu fui no trabalho, eu volto para casa. O mesmo vai acontecer da escola. Da escola, eu volto para casa também. E com isso eu tenho um fluxo, um diagrama de estados aqui do nosso agente pessoa. Que agora vamos detalhar elemento por elemento como que ele vai se constituir, quais são as regras para ele sair de um estado e ir para os outros. Para começar então o estado, eu vou primeiro criar uma variável, por conta que quando o nosso agente for para a escola, ele vai escolher a escola mais próxima. Então vamos criar uma pequena variável para depois ensinar para o NLogic como que ele faz essa transição para a escola. Para criar a variável, clico, seguro e arrasto a variável aqui para o nosso ambiente, ainda dentro da pessoa. É uma variável intrínseca da pessoa que ela vai escolher a escola mais próxima. E vou chamar essa variável realmente de escola próxima. Só para dar a ideia de que, caso ela decida de casa ir para a escola, ela escolha a escola mais próxima. Para que eu vá para a escola mais próxima, o tipo dessa variável não vai ser real, nem inteiro, nem booleano. Ele vai ser um tipo que vai ser vinculado com o agente escola. Ou seja, a pessoa ela vai ter em suas anotações qual a escola, qual o local que ela irá se deslocar, que é o nosso caso de escola. Então, o tipo de agente vai ser um próprio agente. Logo, dentro do agente pessoa, eu vou ter uma interação com outro agente, que é o agente escola. E isso é uma das grandes vantagens da simulação baseada em agentes. A gente consegue ter essa interação entre elementos, entre entidades, entre recursos dentro do nosso modelo. Ao conversar com a escola, eu tenho que encontrar a escola mais próxima. Como que eu faço isso? O nosso próprio agente pessoa, que no caso eu deveria escrever pessoa aqui, para puxá-lo. Mas como eu já estou dentro da aba pessoa, se eu reescrever pessoa vai dar erro. Ou seja, eu escrevo this. Eu estou já nesse agente. Esse próprio agente, que é o agente pessoa, eu vou encontrar a escola mais próxima. A escola é um outro agente. Logo, eu vou utilizar uma função chamada getNearThis. Eu vou clicar Ctrl espaço para ele acabar de preencher. Então, a gente tem aqui o getNearThisAgent. Ou seja, busque o agente mais próximo. Então, o agente pessoa, este, está buscando um agente mais próximo. Que agente que é esse? É a população de todas as escolas, e não puramente uma escola só. A população de escolas não está dentro do agente pessoa, está dentro do main, do nosso layout principal.
Então, vou entrar dentro do main ponto, e vou encontrar a população, no caso de escolas, né? De pessoas não. Vamos encontrar a população de escolas. O que eu estou fazendo aqui? A variável que cada pessoa vai ter guardada consigo vai ser buscar um agente próximo e esse agente está dentro da população de escolas. Isso que a gente está fazendo. Já quando ele for para o trabalho, será aleatório, não vai ser no mais próximo. Então, vou criar também uma variável para aleatorizar quando ele for para o trabalho. Então, clico, seguro e arrasto. Vou criar agora uma variável local trabalho. Este local trabalho é uma variável do tipo agente trabalho. Então, vou encontrar esse agente, já que eu quero saber onde ele está. E vou utilizar mais ou menos a mesma função. Só que, como é aleatório, já existe ela pré-pronta dentro do NLogic. Eu não quero encontrar uma próxima. Eu quero encontrar qualquer uma. Então, vou voltar lá no main. Vou encontrar todos os meus trabalhos, a população, que a gente chamou de trabalhóis. E vou aleatorizar com a função random. Ou seja, qualquer trabalho que eu tiver. Random abre e fecha parênteses. O que eu estou fazendo aqui? Cada agente pessoa terá um papelzinho no seu bolso dizendo para ir para qualquer ambiente de trabalho, qualquer local de trabalho dos 100 que a gente criou lá no início da nossa simulação, quando a gente criou o agente trabalho. Basicamente isso que a gente criou nessas duas variáveis. Na variável casa, também vou criar de forma aleatória, mesmo formato do local de trabalho. Clico, seguro e arrasto na variável. Aqui vai ser o local da casa. Vai ter um tipo casa, que ele vai encontrar o agente casa. E novamente vou voltar lá no main. Vou encontrar a população de casas. E vou aleatorizar com random. Abre e fecha parênteses aqui no random. Com isso, então, eu tenho 3 variáveis que vão decidir para o nosso agente como que ele vai se deslocar, para onde ele vai se deslocar em si. Começando, então, esses deslocamentos, até agora a gente só criou as variáveis para eles, vamos começar com o agente sendo criado e indo para casa. Eu tenho que ensinar que, quando o agente iniciar o diagrama de estados, ele vai buscar a variável local casa e vai ir para qualquer casa. Para fazer isso, vou vir no próprio ponto de início, no nosso enter point. Nesse enter point, eu vou falar que o próprio agente pessoa vai pular para o local da casa, dentro aqui do nosso ambiente 500 por 500 que eu deixei no main. Como que eu vou ensinar isso para o NLogic? Clico aqui no State Chart, dentro de Actions, eu vou falar que este agente, não vou digitar pessoa porque vai dar erro. Eu vou falar que ele mesmo, então this, este próprio agente, vai pular para a sua casa. Pular é um comando chamado jumping to. E eu quero que ele pule para um local específico. Eu vou colocar esse local como um ponto X e um ponto Y dentro do nosso ambiente. Poderia colocar em latitude e longitude, poderia colocar com outros valores como nós, igual a gente fez no modelo que fizemos anteriormente da loja, mas aqui no caso vou pular para um ponto X e um ponto Y. E eu vou indicar que ponto é esse, que ponto X e que ponto Y, que o meu agente pessoa irá pular no início da animação. O ponto X ele será dado pelo local da casa, só que em uma função de X, na horizontal. E o ponto Y será também um local de casa, que estará no ponto Y. Como assim? Selecionando aqui o X, eu vou encontrar a nossa variável local casa. E dentro do local casa, então coloco um ponto final, eu vou encontrar a posição X. Que para fazer isso, eu escrevo a função getX. Ou se eu escrever get, é só encontrar o X logo na frente.
O que eu estou fazendo aqui? Eu vim na variável local casa, que contém a posição de todas as casas, de toda a nossa coleção, população de casas, encontrei uma aleatória pela própria variável e, ao encontrar essa variável, eu pedi a posição x para fazer o nosso agente pessoa pular para ela. E vou fazer o mesmo aqui para o y. Vou voltar lá no local casa, na nossa variável, entro dentro dela com ponto final, digito get y e encontro aqui o valor double dele. E finalizo com ponto e vírgula por ser uma ação. Então, assim que startar o nosso modelo, a nossa pessoa, cada uma individualmente, de forma aleatória, irá para uma posição x e y do seu local de casa. Como estamos lidando só no modelo 2D, só a posição x e y basta. Se fosse em modelo 3D, eu também precisaria da altura, que aí já é outra funçãozinha. Depois que o nosso agente está em casa, ele vai escolher se vai para o trabalho ou vai para a escola. Como que ele escolhe isso? No caso, ele vai escolher por uma função de tempo. Como ele fica 8 horas no trabalho ou 8 horas na escola, as outras 16 horas ele ficará dentro de casa. Ou seja, vou colocar um timeout aqui de 16 horas. Ele vai ficar quietinho em casa 16 horas durante um dia. Após isto, eu vou ter que tomar uma decisão. E eu já vou indicar qual decisão que eu vou tomar, qual que é verdadeira, qual que é falsa. Se o nosso agente for menor que 5 anos, ele não vai para a escola nem vai para o trabalho. Ele vai ficar em casa o tempo inteiro. Então, ele não vai respeitar essa regra de 16 horas. Se estiver entre 5 e 18 anos, ele vai para a escola, maior que 18 vai para o trabalho. Mas aqui eu ainda estou em casa, estou deslocando de casa. E eu não quero que menores de 5 anos saiam de casa. Não vai ter escolinha, não vai ter marginal, nem nada do tipo. Ou seja, quando ele passar de 16 horas, alguém não vai seguir a regra. Este alguém vai ser uma função. E eu vou inserir essa função por conta da data de aniversário. Então, aqui é a nossa data aniversário, que é a idade da nossa pessoa. Se ela for maior que 5 anos, ela executa essa função de 16 horas. Se ela for menor que 5 anos, ela não executa. Então, é uma regra a ser guardada dentro aqui da nossa transição. Eu só executo essa regra se for maior que 5 anos. Então, para isso que serve o guard aqui da nossa transição. Depois disso, nós temos o nosso branch, que é o tomador de decisão. O nosso branch ele tem duas saídas. Eu tenho a saída para a esquerda, que vai para o trabalho, a saída para a direita, que vai para a escola. Uma delas, eu tenho que colocar uma condicional, e a outra será para todos os outros casos. Vou criar a condicional do branch para o trabalho. Ou seja, clico na transição que vai para o trabalho, e clico aqui no botãozinho condição. Qual que é a condição verdadeira para o nosso agente ir para o trabalho? É quando a data aniversário for maior que 18. Se for menor que 18, ele vai seguir a outra rota. Então, isso que estamos ensinando aqui para o nosso operador, caso ele vá para o trabalho. Quando ele vai para o trabalho, então decidi que ele tem mais de 18 anos, vai para o trabalho, eu tenho que criar a regra dele pular ou se mover para o local de trabalho. No caso, eu vou usar o Move To, que eu quero ver as pessoinhas andando dentro do nosso ambiente de simulação. Então, inserindo aqui, este operador, essa nossa pessoa, essa nossa entidade, ponto, vai se mover, Move To, e ele vai se mover para um ponto double x, double y. Um ponto x e y. O ponto x, mesma coisa que a gente fez com a casa. Vai ser o local trabalho, agora no caso, né? Que ele está indo para o trabalho, ponto get x.
Vai pegar o valor de x que está aqui na variável local de trabalho. E do y a mesma coisa. Local trabalho ponto get y, que vai encontrar o ponto y do local de trabalho. E finalizo com ponto e vírgula. Essa função ficou um pouquinho grande, mas tem ela aqui completa. O que eu estou fazendo? Quando minha pessoa está no trabalho, está indo para o comportamento de estar no trabalho, ela vai se mover para o ponto x e o ponto y aleatório sorteado pela variável local de trabalho. Isso que a gente fez aqui nessa nossa função de entrada. Lembrando que tem que ter o ponto e vírgula ao final por ser uma ação. E quando que a pessoa volta para casa? Ela vai voltar para casa depois de um timeout de 8 horas. Passou 8 horas, a pessoa volta para casa. Então, basicamente, fiz o fluxo de no trabalho para o nosso agente pessoa. Agora eu vou fazer o outro fluxo. O fluxo da escola começa com essa transição. Essa transição vai ser as outras falsas. A verdadeira vai para o trabalho, maior de 18. Todas as outras falsas vai para a escola. Então, não preciso criar nenhuma ação para esta transição, pois se for falso, já vem para a escola. Caso eu tenha outras secções, eu posso criar várias condições. O branch permite uma quantidade boa de condições para a gente estar criando. No caso, só criamos duas. Maior de 18 para o trabalho, menor de 18 para a escola. Ao ir para a nossa escola, nós vamos criar a função de se mover para a escola mais próxima. Colocando aqui, então, na ação, este agente, que é o agente pessoa, vai se mover, move to, para uma escola mais próxima. Também o double x, double y. Só que o x e o y vai ser em função da nossa variável escola próxima. A variável que escolheu qual escola está mais próxima do nosso agente. Então, escola próxima, nossa variável, ponto getX, para encontrar o ponto x dela. E a mesma coisa para o ponto y. Escola próxima, ponto getY. Então, ele encontra o ponto x e o ponto y, que estão aqui na nossa variável da escola próxima. Para retornar da escola, também vamos utilizar um timeout de 8 horas. Basicamente isso. Quando chega em casa, nós vamos fazê-lo se mover até em casa. Então, vamos utilizar a mesma relaçãozinha de getX, getY aqui também. Então, para voltar para uma casa, nós vamos mover o agente, this agent, esse agente, move para, move to, um ponto x e um ponto y, sendo que o ponto x é o local casa, a nossa variável local casa. Ponto final, getX. Mesma coisa que fizemos no outro, só que agora com a variável local casa. E o mesmo aqui para o getY. Local casa, ponto getY. Então, novamente, encontramos o ponto x e o y da casa, ao qual o nosso cliente irá se locomover. Salvando o modelinho, verificando se tem alguma falha, e vamos colocar para rodar ele aqui no nosso ambiente produtivo. Todos os agentes são criados e já estão cada qual na sua casa, que foi o indicado. Ele já pula cada um para a sua casinha. Ao passar o tempo, quando der 16 horas, se eles forem maiores de 5 anos, cada um vai se deslocar para o seu local. Então, quando der múltiplos de 16, eles vão se deslocar, ou para casa ou para o trabalho. Notem que a gente já tem alguns no trabalho e alguns ficaram em casa. A partir do momento que aumentar o nosso tempo, eles se locomovem agora todos para casa. E com isso a gente vai ficar andando com os nossos elementos, com as pessoas, tanto para casa quanto para o trabalho ou para a escola. Com o passar do tempo aqui, eles vão se mexendo
dentro aqui do nosso layout de mobilidade. Todos agora, neste momento, 48 horas, estão aqui vinculados na casa. Ficou tão apertadinho que virou até uns círculozinhos de tanta gente que tem em cada casa. Quer queira, quer não, são 2.000 pessoas dentro da nossa população. Mas com o passar do tempo, se apressarmos aqui um pouquinho, a gente vai ver cada qual se movendo para outro local. Com isso, então, criamos nosso modelinho de mobilidade, cada qual indo e voltando para algum elemento aqui do nosso layout. Depois do intervalinho, nós vamos inserir alguns contadores para verificar na onde cada um das nossas pessoas se encontra no nosso ambiente. Fique conosco após o intervalo para continuarmos com o nosso modelo. Continuando no nosso modelo, vou inserir agora alguns contadores, para que durante a animação a gente saiba quantas pessoas estão no trabalho, quantos ficaram em casa, quantos foram para a escola. Vou criar esse contador já no nosso ambiente principal. Não quero criar dentro do agente, sim para aparecer durante a animação como um todo. Para fazer isso, aqui dentro do main, nós vamos criar primeiramente uma variável, que como o próprio nome diz, ela vai variar ao longo da animação. Essa variável eu vou chamar de contador trabalho. Ela vai contar quantas pessoas estão no trabalho. Será uma variável do tipo inteiro com começo 0. Ela vai iniciar com o contador zerado. Quando que o contador aumenta? Quando a nossa pessoa, o nosso agente pessoa, for para o trabalho. Ou seja, quando ele entrar no trabalho, após ele se deslocar, eu vou entrar naquele contador que eu acabei de criar e adicionar uma unidade. Ou seja, vou entrar lá no layout principal, no main, ponto. Vou encontrar a variável que eu acabei de criar, contador trabalho, e vou adicionar uma unidade. A função mais simplificada de adicionar uma unidade dentro do Java é a função mais. Com essa função, eu já estou pegando o valor que ele tem e adicionando uma unidade. Ponto e vírgula porque é uma ação. Ao sair do trabalho, eu tenho que subtrair. Esse é só um contador de quantas pessoas estão no trabalho. Ou seja, main.contador trabalho. E agora eu vou subtrair, menos. Subtraio cada um deles lá do nosso contador. Vou fazer o mesmo com pessoas na escola. Venho no layout principal, encontro a variável, puxo ela. Essa variável será o contador escola. Será do tipo inteiro, valor inicial 0. Vindo dentro da pessoa, no diagrama de estados, vamos entrar na escola e vamos inserir o nosso contador, a contagem em si. Quando ele entrar na escola, ele vai ir lá no contador que está no main.contador escola. E vai adicionar uma unidade, mais. E quando ele sair da escola, main.contador escola, menos, ponto e vírgula. Então, estou fazendo essa variável que está lá no layout principal, no main, aumentar e subtrair uma unidade caso esteja em casa ou na escola. E por fim, vou fazer o último contador, que vai ser o contador da casa. Então, contador casa. Que vou seguir a mesma regra. Também será um número inteiro, com valor inicial 0, entrando dentro do diagrama de processos, do diagrama de estados, melhor dizendo. Venho aqui dentro da casa, no estado casa, e vou adicionar da mesma forma. Dou um Enter, main.contador casa, adiciono uma unidade, e ao sair, main.contador casa, menos, ponto e vírgula. Com isso, então, eu tenho a somatória ou subtração de cada um daqueles contadores. Além disto, eu quero que no layout principal apareça um gráficozinho, demonstrando na onde estão cada uma dessas pessoas.
só aparecer o número, vai ficar um pouco pequeno aqui para a gente. Para inserir esse diagrama, a gente vem aqui na aba Presentation, na aba Análise. Isto. E vamos criar um diagrama de barras. Clico, seguro e arrasto, e vou jogá-lo mais para a direita, porque no espaço 500 por 500 irá aparecer todos os nossos agentes. Esse diagrama de barras ele irá receber as 3 situações. A pessoa em casa, a pessoa no trabalho e a pessoa na escola. Então aqui nos dados eu vou criar 3 abas para ele, 3 coluninhas. Vai ser a coluna de pessoas no trabalho, vai ter a coluna de pessoas na escola e, por fim, a coluna de pessoas em casa. Cada um deles irá receber a variável que a gente acabou de criar. Então, pessoas no trabalho vai receber o contador trabalho. Pessoas na escola vai receber o contador escola. E pessoas em casa vai receber o contador casa. Então, cada uma dessas colunas do nosso diagrama de barras vai receber a função que está embutida na nossa variável, que ela está somando e subtraindo de acordo com a posição do nosso agente pessoa. Vamos salvar aqui o modelo, verificar se tem algum bug, por hora aparentemente não, e vamos clicar aqui em Play para verificar como que vai ser o funcionamento disso, se vai rodar bonitinho. Então ele inicia aqui no Unilogic e 2.000 pessoas começam em casa. Está muito rápido, mas por hora 2.000 pessoas estão em casa dentro aqui do nosso tempo de simulação. Reduzindo um pouquinho para visualizarmos tudo. Essas 2.000 pessoas em casa irão se deslocar ou para o trabalho ou para a escola ao longo da nossa animação. Notem que agora já alterou e já voltou. Então é bem rápido. Vou até pausar aqui com 48 horas. Eu tive 1.475 pessoas no trabalho, 382 nas escolas e 143 pessoas em casa. Então, com isso, eu tenho um contador, momento a momento, de como que está cada um dos nossos agentes. Se eu quiser entrar dentro de cada um dos agentes, já aprendemos isso, é só vir aqui na setinha e eu posso entrar na população. Ele demonstrará como que funciona cada um deles. No momento, eu tenho 33 roots para o local de trabalho e 48 roots para o local de casa. Ele está variando para cada um deles. Voltando na casinha, a gente retorna para o layout principal. Mas notem, funcionou bem o nosso modelo. Temos pessoas indo de casa para a escola ou para o trabalho. A cada momento, um valor distinto de acordo com o tempo de simulação. Fechando aqui o nosso modelinho, com isso a gente finaliza este modelo de mobilidade. É um modelo bem simples, apenas para testarmos os conhecimentos aqui dentro do Unilogic, mas que nos auxilia bastante em futuras construções, movendo o nosso agente para outros agentes, sendo que esses outros agentes estão aleatoriamente selecionados no nosso ambiente, dentro da nossa visualização da animação. Caso queiram evoluir com esse modelo, algumas sugestões. Talvez eu possa colocar aqui dentro do nosso layout principal, além de casas, escolas, trabalhos, eu posso colocar academia, supermercado, outros locais. E fazer com que o nosso agente pessoa decida ir depois do trabalho para uma academia, ou depois da escola também para uma academia, ou para um mercado. Então posso criar outras situações aqui para o nosso ambiente. Outra opção que a gente tem é alterar a cor desse nosso agente. Caso ele vá para o trabalho, a gente pode inserir aqui na ação que ele troca a cor de filtro para alguma específica. Assim como na escola também eu posso ir para uma cor distinta. Então dá para fazer bastante elementos aqui dentro do nosso modelo e melhorá-lo. Colocar outros locais, outras posições e deslocar as pessoas para cada um deles. Fica a critério de cada um o como evoluir com esse modelo. Agradeço então a participação de todos, a visualização do vídeo e convido a todos para participarem aqui nos comentários ou também visualizarem os próximos vídeos do nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.